noite a todos. É com muita alegria que novamente aqui nos encontramos para mais uma noite de reflexões, desse encontro fraterno que todas as quartas-feiras nós temos aqui na casa, né? Normalmente a gente faz os nossos recadinhos a respeito de algo que está acontecendo, que vai acontecer na casa, algo assim pontual para que a gente sempre esteja atualizado. Eu gostaria de ressaltar, ontem, numa reflexão que nós fizemos sobre o estudo do livro dos médiuns, e eu comentei nesse estudo a respeito que nós estávamos falando sobre as evocações. E nós sabemos que antigamente, né, Kardec fazia as suas evocações porque ele precisava ter o mecanismo para poder montar toda essa nossa estrutura da doutrina espírita. E aí me ocorreu, nós temos lá na frente uma caixinha, que antigamente era um caderno, e nós anotávamos o nome das pessoas com que a gente gostaria de fazer as vibrações por aquela pessoa. Esses cadernos eram levados lá na frente e hoje nós substituímos uma caixinha, porque fica mais fácil, a pessoa pode trazer de casa o nome da pessoa que quer uma vibração e coloca lá. Mas o que eu quero ressaltar é que quando nós estivermos colocando o nome de alguém nas nossas vibrações, que nós, ao emitir aquele nome, nós também enviamos as nossas vibrações. Porque nós sabemos que o pensamento tem um poder que ainda hoje, né, dos estudos que nós fizemos ontem, nós não sabemos ainda, nós não conhecemos a força do pensamento. Então, é uma sugestão que a gente está dando, né? As pessoas que vão colocar o nome já faz a vibração e deposita. Aquele impulso de colocar o nome já está sendo trabalhado, né? As vibrações positivas de quem está depositando e depois as vibrações que a gente faz na casa, tá bom? Outro recadinho bem rápido. No dia 19 de setembro, na Surema, a USE Municipal de Matão vai realizar um almoço em prol da Feira do Livro Espírita, que sempre acontece em dezembro. E sempre tem os gastos da feira normal, e para então arrecadar um dinheiro para a feira, eles vão fazer esse almoço. Então, quem gostaria de participar, ou quem gostaria até de ajudar, eu tenho os carnezinhos aqui, para levar, para poder ajudar, para que a gente possa contribuir com a USE. É um almoço que chama, é o terceiro mangia que te faz bene, né? Um nome bem italiano. E o cardápio é macarrão alho e óleo, macarrão à bolonhesa, macarrão penha romanesca, rondelli presunto e queijo, sofriole 4 queijos e maionese. Esse é o cardápio por apenas R$40 por pessoa. Tá? Então, quem estiver interessado, depois pode me procurar. Ou, não, eu gostaria de colaborar, eu levo um carnezinho para vender, tá bom? A gente agradece. E nós vamos iniciar, então, o nosso trabalho da noite, essa confraternização amiga. E, para tanto, eu gostaria de ler uma mensagem. Essa mensagem foi psicografada aqui na nossa casa, no dia 17 de junho deste ano. São tantos que você segue pelo planeta Terra em busca da paz de espírito. Para que isso seja possível, precisamos entender vários aspectos. Entender que somos seres espirituais em uma experiência carnal. Entender que acima dos valores materiais estão os valores do espírito. Entender que as aquisições materiais
não seguirão conosco no retorno à pátria espiritual. Entender que aqui estamos para viver em sociedade, onde cada um possui seus efeitos e potencialidades. Entender que temos a necessidade de sermos solidários com os nossos irmãos menos favorecidos. Entender que necessitamos de evoluir, e isso só depende da nossa vontade, e é somente responsabilidade nossa. Entender que amar é o principal mandamento. Entender que, acima de tudo, existe um Ser Supremo, que tudo comanda e que nada foge à sua justiça. Entender também que somente com fé, confiança no nosso Pai, encontraremos as forças necessárias para passarmos por essas experiências terrenas, onde colheremos os frutos de nossas atitudes do passado. Entender também que tudo acontece de acordo com a programação divina, de acordo com as nossas necessidades, e somente com paciência conseguiremos atingir os nossos objetivos. A partir do momento que confiamos de que Deus é que rege tudo, e que rege tudo e a todos, e que nada nos acontecerá sem o nosso merecimento, aquietamos nossos corações e assim estaremos em paz para prosseguir. Eu convido a todos, então, para uma prece, para que o ambiente já preparado possamos inserir nesse ambiente também. E vamos pensar: Senhor Jesus, muito obrigado pela minha vida. Muito obrigado por esses momentos de aqui estar, buscando cada vez mais me aperfeiçoar e tendo essas oportunidades nas casas espíritas, onde nós vamos buscar na fonte as verdadeiras palavras, as verdadeiras condições do ensinamento para o nosso progresso. Que Jesus esteja sempre conosco, mas, acima de tudo, que sejamos com Ele também. Obrigado, Senhor, por tudo que temos recebido até então. Que assim seja. E nós queremos, então, apresentar o nosso amigo, que vai trazer as palavras de hoje. É o nosso querido amigo Kemi, que já iniciou o seu trabalho nessa casa, né, Kemi? Nas velhas mocidades espíritas, na evangelização espírita, foi um evangelizador e é um amigo muito da nossa casa. E hoje ele vai nos falar a respeito o homem de bem e suas buscas. Kemi, a palavra é sua. Boa noite a todos, que a paz, que o equilíbrio esteja entre todos nós. Só o cardápio que ela falou aqui, eu já engordei meio quilo ali sentado. A gente fica feliz quando estava aqui trabalhando na casa, o Adolfo também participava, e ele me incentivou uma vez a fazer a palestra, e o título foi A Casca de Banana. Por simples fato de uma casca de banana, a pessoa cai, quebrou a perna e depois ele teve que trabalhar todo um processo de entender o sentido da vida através de uma provação que essa pessoa estava passando. Então, não esqueço, a primeira que eu fiz aqui, a gente não é palestrante, nós falamos, com o coração e temos a felicidade de ter as pessoas que nos ouvem. Eu vou usar uma palavra que o Divaldo disse uma vez, que o que nós estamos observando no planeta, as guerras, as atrocidades do mundo, ele disse que um psiquiatra austríaco, há 200 anos, ele era materialista, ele usou uma pergunta assim: a impressão que se dá que o homem esqueceu o endereço de Deus. É o que nós estamos observando no mundo de hoje, os acontecimentos.
Então, a escolha do tema é o homem de bem e as nossas escolhas, porque um dos maiores presentes que Deus concedeu a nós chama-se livre-arbítrio. O som tá legal? Todo mundo está ouvindo aí? O meu produtor ali que orientou, né? E partindo do livre-arbítrio, as situações de hoje do ser humano, as caídas, as subidas, dependeu justamente desse maior presente que a gente coloca como livre-arbítrio. Que a partir daí, eu faço da minha vida o que eu quiser, nós fazemos da nossa vida o que nós quisermos. Só que um fator de responsabilidade. Tudo que nós plantamos, nós temos que colher. E qual o sentido da vida? O escritor americano foi escrever um livro, ele fez essa pergunta: qual o sentido da vida? Ele perguntou do simples morador de rua até um nível catedrático, digamos, Elon Musk, esses intelectuais da vida, e ele percebeu que a mesma pergunta, a resposta era diferente de acordo com o conhecimento, a orientação religiosa, moral, educacional dos seus pais, ele obtinha a resposta. E se a gente perguntar qual é o sentido da vida, é viver de uma maneira mais saudável, de acordo com o uso do nosso livre-arbítrio. Hoje nós estamos aqui, cada um ocupando uma roupa, um corpo e fazendo o nosso melhor. Quem que sou eu? Somos nós. O Espírito. O que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Tivemos várias encarnações, anos, milhões de anos. Hoje nos reconhecemos aqui, cada um de nós no nosso corpo, e procurando fazer o nosso melhor. E dentro do tema da reflexão que nós trouxemos, o homem de bem, as nossas escolhas, a gente percebe que nós somos, como seres humanos, dotados de sentimentos, nós somos dotados de inteligência, emoções, ansiedades, frustrações e medo, o medo que apavora todos nós. Nós estamos percebendo que a medicina da psicologia percebeu que o conflito hoje da humanidade, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, toque, transtorno obsessivo compulsivo, são doenças do espírito. Então tem que ser trabalhado para que na próxima encarnação nós tenhamos em melhores condições. E isso está abalando a humanidade. E agora mais uma situação que vem, aí a inteligência artificial faz parte de um processo de progresso do mundo, mas tem que ser bem usado, né? Aí depende também da condição de cada um usar a tecnologia. E nós lembramos que Deus é tão maravilhoso que Paulo, o apóstolo Paulo, já disse uma frase que serve para toda a eternidade: tudo me é lícito, mas nem tudo nos convém. Então dá a impressão que nós estamos abusando um pouco da liberdade do livre-arbítrio e estão vindo as consequências que nós estamos vendo hoje. Na Suíça, crianças de 14, 12 anos estão suicidando. Alguns adolescentes vendo um psicólogo numa emissora de televisão, ele percebe que alguns adolescentes pedem orientação da sua descoberta da sexualidade, de entender o conflito do adolescente através da inteligência artificial, mas nem sempre o que ela responde, não criticando a tecnologia moderna da inteligência artificial, nem tudo que essa máquina fala vem de encontro com a orientação do adolescente a seguir sua jornada. Então, é necessário que os pais busquem orientação de profissionais para que o equilíbrio do seu filho, o equilíbrio da sua jornada seja mais equilibrado. Então, a gente percebe que o mundo é desse jeito. Nós observamos, né? Benjamin Netanyahu, presidente de Israel. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Zelensky, presidente da Ucrânia. Vladimir Putin, presidente da Rússia. Eles têm alguma coisa em comum. São nossos irmãos e são filhos de Deus. A diferença, o uso do livre-arbítrio. São chefes de estados e nós estamos vendo o que está acontecendo. Então isso, de uma certa forma, nos assusta. O mundo, as atrocidades que a televisão veicula de todos os níveis, nos chocam, suicídios, mortes, assassinatos, etc. Tal. Então a gente de espanto fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? É um processo que, infelizmente ou felizmente, nós estamos morando num planeta terra de prova e expiação, como é falado sempre na doutrina espírita, e que nós temos que reajustar situações não trabalhadas em outras encarnações. Então a vida não é tão difícil como nós procuramos mentalizar. A Leila disse uma coisa importante: o pensamento é a coisa mais equilibrada do mundo. E Emmanuel diz através de Chico Xavier, se estiver seu pensamento, aí está seu coração.
Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, coloca o nome do meu filho no centro, tudo bem. Mas se estivermos colocando e vibrando o filho para quem quiser, e a pessoa está num outro lugar, não tem nenhum sentido a orientação. Então a humanidade, na minha opinião, está um pouco acomodada, tem exceções, e só estão na teoria. Tem uma mensagem de Emmanuel, através de Chico, a hora que achar eu trago uma outra oportunidade. Ele fala que estão adorando em crucifixo, em cartaz, em falatório, em cantoria, e estão esquecendo de vivenciar a essência da orientação de Jesus no planeta, para que nós tenhamos o sentido da vida e entender o que eu estou fazendo aqui, qual é o sentido de onde eu vim, o que faço aqui, para onde nós vamos. E toda essa orientação nós buscamos na filosofia de Kardec, na filosofia espírita. Muito bem, meus queridos, vamos para a nossa reflexão. O Evangelho fala, o homem de bem, que todos nós pretendemos ser, dentro do uso da melhor maneira do livre-arbítrio, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor, de caridade, em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outra e tudo o que queriam que se fizesse com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Jesus falou, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Se não trabalharmos a vontade, a gente fica patinando na mesma situação. Quando fala em fé e confiança em Deus, é a coisa mais fácil quando alguém busca uma religião, qualquer que seja, e o orientador fala, você precisa ter fé, você precisa confiar em Deus. Mas se a pessoa está no fundo do poço, ela nem tem como assimilar essa orientação, porque é uma postura pessoal de cada um de nós. Todas as religiões são importantes, cada uma tem uma visão diferenciada e a interpretação. A doutrina espírita foi além, nós não temos... o Alcorão é dos irmãos muçulmanos, o Torá dos judeus, a Bíblia de algumas religiões evangélicas e católicas. Nós temos as obras de Kardec, que é baseado totalmente na Bíblia e veio mais rápido através de perguntas que Kardec fez e eles responderam. O Espiritismo é a única filosofia e religião do mundo que responde qualquer pergunta do ser humano, qualquer situação de deficiência, deformidade, etc. Tal. Porque é o que ele prometeu, né? Naquele tempo Jesus, né? Consolador prometido, que é isso que nós estamos vivenciando. Então, esse homem de bem que nós procuramos ser é uma luta, busca pessoal de cada um de nós, para se um dia alçarmos voo no objetivo da evolução, que o processo de estarmos aqui nessa encarnação tem um objetivo, é a evolução que todos nós um dia chegaremos. 10 anos, 100 anos, 200 anos, enfim. Procuramos entender Jesus e vivenciar da melhor maneira possível. E quando ele fala aqui de consciência, é interessante porque a consciência é uma coisa muito pessoal, né? Aí eles perguntaram, Kardec perguntou, na 621, onde é que está escrita a lei de Deus? A resposta é assim, na consciência do homem. Então, se alguém ficar falando, olha, a própria consciência, a gente não fica tranquilo. Se eu fiz alguma coisa por Jô, e eu ter consciência, falar, puxa vida, eu não estou conseguindo porque eu falei uma palavra ofensa. Enquanto eu não for conversar no outro dia com ele, a minha consciência pesa. Então, ninguém precisa estar cutucando. A própria consciência nossa é que define a nossa insatisfação de uma atitude que nós estamos vivenciando não satisfatória. Então, ele perguntou, onde é que está na consciência? Então, todos nós temos conhecimento. Qualquer religião sabe quem que é Jesus. O diferencial está como vivenciar a orientação dele. Viver é construir-se interiormente, superando cada patamar da evolução mediante o burilamento de si mesmo. Não é uma tarefa simples, porque tem muito a ver com realidade moral e espiritual. Gente, nós estamos passando por um processo que não é fácil. Todos nós estamos com conflito com parente, conflito pessoal, e são típicos de espíritos que estamos no planeta Terra procurando entender o sentido da vida. Realidade moral e espiritual da criatura que é chamada a um incessante trabalho de autovalorização, de aperfeiçoamento íntimo, com a superação das dependências que o amesquinham. Uma vez nós falamos numa palestra, eu gosto muito dessa questão que os 3 filósofos do Brasil,
Pondé, Cortella e o outro qualquer, o Pondé, o Cortella e o Karnal. E o Cortella fez uma palestra numa universidade e ele terminou com essa pergunta que é fantástica. Se todo mundo entender essa pergunta, resolve muito dos conflitos da humanidade. Isso quem descobriu foi Sócrates, no portal de Delfos, em Atenas. Não é dele. Conheça a ti mesmo. Gente, partindo daí, é o início de uma busca de nos conhecer, quem somos nós e como é que nós trabalhamos o nosso dia a dia. Então, quando ele fala conheça a ti mesmo, é uma constante para se autovalorizar na busca de auto se conhecer e começar a entender o que eu estou fazendo aqui, para que eu sirvo. Então, o Cortella termina a palestra. Eu fiquei feliz porque, né, dentro do que pesquisou, que não só a gente, nós tem pessoas que também têm esse pensamento. Conheça-te a ti mesmo. E na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, vocês vão ver, não trouxe, porque vocês vão chegar em casa e vão procurar, que vocês vão gostar. Kardec perguntou, escuta, de todo o problema que nós estamos passando, as dificuldades no mundo, o que eu faço, o que eu busco? Os Espíritos responderam, um sábio da antiguidade vos disse, conheça a ti mesmo. E depois ele continua. E quem responde isso aí, as perguntas, é Santo Agostinho. O que ele fazia? No final de todo dia, ele pegava um caderno e escrevia as coisas boas que ele fez e as coisas ruins. E assim ele foi se conhecendo no questão de conhecimento de si mesmo. Fundamentando a justiça divina em a reencarnação, graças ao mecanismo sublime do determinismo do livre-arbítrio, o sofrimento passou a ser considerado como um processo de crescimento moral, mediante a qual cada um é responsável pelo que lhe ocorre, favorecendo o entendimento da vida com a presença e alegria de viver. Que interessante, uma das grandes passagens, não sei se o mundo fixou nessa mensagem, não só para Madalena, mas para o mundo, como diz Divaldo muito bem, é uma irmã vendedora de ilusão, nos outros nome, né, diferenciado. E naquele processo de Jesus passando e ver a aglomeração, o que está acontecendo? É o apedrejamento. Mas qual que é o problema? É adultério. Qual que é a lei? Apedrejamento. É interessante que o Rossano Clige, um psicólogo, ele fez uma colocação interessante. Ele perguntou, Jesus não poderia, naquele momento, Jesus não poderia fazer com que as pedras dissolvessem pelo dom e poder que ele tinha? Poderia. Não poderia teleportar a Madalena do chão para outro lugar? Poderia, mas a intenção de Jesus não era essa. É trazer a lei do amor e do conhecimento. Ele disse, olha, eu não vejo nenhum problema, né? Quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ele falou para Madalena, falou para todos nós, chefes de estados, porque nós não temos condições de fazer nenhuma crítica a quem quer que seja. Então nós trabalhamos, a questão, ela trabalhou a questão da moralidade, Madalena. Quem que ele apareceu depois que ele aparece para Madalena? Ex-mulher da vida, um tempo atrás, ouviu orientação, vai e não peques mais, foi trabalhar com leprosos e quando desencarnou, quem apareceu? Jesus apareceu para ela. Vê a grandiosidade desse espírito que está um pouco esquecido da humanidade, chamado Jesus, que vem despertar, alavancar a consciência do ser humano para uma busca melhor de vivência. Kardec, como nós perguntamos, ele perguntou, na pergunta 619, Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Porque a gente está vendo tanta coisa no mundo, mas é motivo de se preocupar e de desespero. São o uso do livre-arbítrio dessas pessoas, filósofos, escritores. Infelizmente, uma emissora de televisão que passa umas novelas, a minha opinião pessoal, deviam proibir porque é destruição de lares com as cenas que aparecem. Eu não assisto, mas como é uma pessoa muito amiga assiste, ela comenta comigo, eu estou só falando aqui para ver o cuidado da informação do mundo e que nós acatamos que nos serve. Tudo me é lícito e tudo me convém. E depende da atitude e comportamento de cada um de nós. Então ele perguntou, Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? E eles responderam, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Gente, até hoje não entendemos Jesus. Tem uma boa parte que não entende. Eu dei uma podcast, uma mocinha nova na televisão, um programa, eu estava assistindo. Aí uma pergunta, como é que chama a mãe de Jesus? Ela não sabia. E tem 5 milhões de seguidores no programa dela. Vocês entenderam? Influência, podcast, YouTubes, com todo respeito, o livre-arbítrio de cada um. Mas, infelizmente, quem segue Jesus se conta no dedo. Né? Ele continua assim, os que compreenderam melhor são os homens de bem
e aqueles que querem procurar. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Quem não entendeu nessa encarnação, vai entender na outra, na próxima, quantas forem necessárias. Aí Kardec dá a explicação dele. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que a cada nova existência, sua inteligência está mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bom e o que é o mal. Se tudo devesse cumprir para ele numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem a cada dia no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivesse dependido todos se esclarecerem? Gente, se fosse só uma encarnação, como é que nós íamos fazer? Né? Então, por que está nascendo pessoas todo dia? Estão desencarnando, estão reencarnando. Tem um amigo nosso que segue uma outra escola religiosa, e ele é uma pessoa muito boa. Ele não quer, mas eu não me conformo, por que deu livre-arbítrio? Gente passando fome, gente morrendo. E como é que eu explicar sobre a reencarnação que eu nasci? Ele falou, mas, irmão, vamos seguir a lei de Deus e Jesus da melhor maneira possível. Você segue, né, seu conceito, porque na opinião dele, o livre-arbítrio, o cara vai lá, mata 50, abusa da mulher, assassina, é o que nós estamos vendo hoje. O uso mal do livre-arbítrio de pessoas que não tendo oportunidade de ter um conhecimento de religiosidade nos modos do Cristo. Tem muita religião aparecendo por aí, né? Muito piques que pedem, com todo respeito. E João, um dos evangelistas, seguir Jesus, observar se todos os espíritos são de Deus e cuidado com os falsos profetas. Então nós estamos passando esse momento de observação dentro da orientação religiosa, qualquer que seja, a pessoa entender a essência do que Jesus falou. Porque está sendo tão procurado Jesus, mas ninguém está preocupado, né? Na doença grave da família, eu coloco o nome do centro, do meu filho no centro, da minha mulher, da minha sogra, na qualquer religião, nada contra, mas se não estivermos trabalhando a essência de entender a filosofia do Cristo, não adiantaria nada. Ela poderia muito bem, a Madalena ouvir e falar, ela transformou o quê? Justamente a essência, transformou o comportamento moral do tipo de vida que nossa irmã estava vivenciando. No quesito do bem e do mal que nós estamos comentando, ele perguntou na 629, que definição pode ser dada da moral? Porque Jesus tinha toda a moral de chegar e pontuar o dedo e falar. Ele era muito sensível e nunca abordou ninguém com agressividade. Ele tinha condição moral, que é comum hoje, algumas advertências. Mas quem é você? Você não tem moral para falar isso comigo. Uma colocação normal, de um comportamento humano como o nosso, que não tem tanto esclarecimento. Então ele perguntou, que definição se pode dar da moral? Ele perguntou para os espíritos, eles responderam. A moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa as leis de Deus. Aí ele encontrou a pergunta, como se pode distinguir o bem do mal? Porque um dia perguntaram, o homem criou o bem e o mal, Deus criou o bem e o mal? Deus criou o bem, o mal é consequência do desequilíbrio do ser humano. Então vocês percebem, né? É que nem um vizinho meu de uma religião, né? Ele desencarnou aos 3 meses, pessoa muito boa, e no conceito da religião, eles determinam o maligno, que é aquele personagem que criaram, né? Não sei como é que foi feito, vão ter que prestar conta para Deus. E na conversa tal, aí depois conversando ontem com o pessoal espírita, numa casa, o orador fez uma colocação, e aí conversando com esse irmão da religião, não com ele, direto com as pessoas, para entender a questão do bem e do mal. Então seria mais ou menos assim, quando se dirige é o maligno, o Satanás, seja o nome que for, então a gente observa o seguinte, algumas pessoas aderem isso aí assim, as coisas boas é porque o que fez, e as coisas ruins é o Satanás. Está errado. No livre-arbítrio nosso, eu fiz porque eu quis, eu errei porque eu quis, eu vou ter que arcar com as consequências. Então, o mal é consequência do desequilíbrio da humanidade. Aí ele fala, o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se encontrar com a lei de Deus, e fazer o mal é atingir essa lei. Qualquer ser humano que ouvir falar de Jesus, entende. Se colocar uma criança, colocar um sorvete, uma bola e um brinquedo, ele vai saber o que é o sapo, o bicho, o brinquedo, o sorvete. Uma criança, um espírito que está sendo educado pela sua encarnação. Aí ele perguntou de novo, o homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é bem e o que é mal?
sim quando ele crê em Deus e o que quer saber. Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. Nós percebemos que a vida não é tão complicada, mas através das informações que nós deixamos ser induzidos por informações, não temos a nossa própria personalidade, precisa analisar tudo, né? Para observar, mesmo uma mensagem de uma casa espírita ou qualquer religiosidade, observa a mensagem, a orientação daquele espírito, porque tem muitos acontecimentos aí acontecendo no mundo de orientações que não são bem, então prestamos atenção para ver aquilo que nos serve ou que não nos serve. A orientação do Espiritismo, da orientação de o homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, as aceite sem murmurar. Infelizmente, nós estamos observando na nossa idade, irmãos nossos que passando por qualquer problema que não conhecemos, cometeram suicídio, né? É duro quando a gente ouve isso, porque a gente sabe que a situação do suicídio é uma situação muito difícil, no outro lado. Mas todos são filhos de Deus. Então estão surgindo o problema dessas doenças, da depressão, que é muito séria, as decepções. Então nós percebemos que temos que trabalhar mais essa fé, esse fortalecimento, entender Deus numa intimidade na oração entre nós e o Criador e usarmos os termos que quisermos para poder nos fortalecer e evitar as influências negativas que o mundo hoje está muito cheio. O homem possuído de sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica sempre sem interesse a justiça. Então a gente vê que vale a pena a gente ter uma mensagem de conforto, fazer uma oração, aqui vier na mente, não procurar palavras difíceis, porque eles entendem Deus, Jesus, espíritos que trabalham com ele, até chegar o amigo nosso, espírito protetor, o anjo da guarda, que todos nós a temos. Tem uma palestra que eu fiz uma vez sobre espírito protetor, quem sabe uma outra oportunidade nós podemos trazer. Então, gente, nós temos Deus, o Pai, Criador do Universo. Temos Jesus, o maior psicanalista e psicólogo do mundo. E temos o espírito protetor. Então, nós temos a que recorrer nos desesperos da vida. A oração é o remédio mais barato do mundo que curou qualquer doença, quando nós entendemos o sentido. Porque eu for fazer uma oração com raiva da lei, nem adianta pedir porque não ultrapassa o teto. Temos que estar bem tranquilos, porque eles vão nos ouvir, os espíritos que trabalham na recepção de orações, e vão nos observar o nosso pedido. Na 634, ele perguntou, Kardec, por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? É que o meu amigo, né, da religião perguntou, mas que Deus não poderia criar tudo? Poderia, mas nós estamos aqui reajustando situações de outras épocas. E uma pessoa falou assim, mas eu não lembro o que eu fiz na outra encarnação. Eu falei, eu também não lembro e nem é bom lembrar, porque coisa boa dificilmente nós fizemos, né? Então a gente aceita o que tem para hoje e procuramos fazer o nosso melhor, né, Mara? É assim que a gente vai seguindo. Ele perguntou, repetindo, por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Até uma pergunta, né? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes, todos nós fomos criados juntos. Deu a largada, uns nós para não pegar coquinho, outros para chupar manga, e alguns foram, que é Chico Xavier, Teresa Calcutá, Carlos Barchuto, Elis Barçanufo, Bezerra de Limeira, eles foram seguindo e nós ficamos apanhando fruto no caminho. Repetindo, já os disseram, foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele, se toma o mal, sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. Se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e, para isso, é preciso que ele conheça o bem e o mal, pois isso é a união do espírito e no corpo. Por que as reencarnações? É que nós vamos resgatando as situações do passado. Não sei se alguém já comentou aqui, uma mulher com... Eu não sei se comentei em outra oportunidade, para a gente ter noção. Uma senhora tem um filho totalmente deformado. E tinha um problema nas pernas que precisava ser amputado. E ela conversando com as pessoas, eu não sei qual a explicação de meu filho ter todas essas dificuldades.
E como é comum, né, quando o Chico estava aí, numa situação dessa natureza, olha, vai conversar com o Chico. E a senhora foi em Uberaba, conversou com o Chico e ela perguntou, levou a foto do filho. Como é que você quer que eu creia em Deus se ele me mandou uma criatura dessa natureza? E Chico, com aquela voz sólida, disse, irmã, o nosso irmão Emmanuel está dizendo que 10 encarnações o seu filho cometeu suicídio. E nessa, ele está pensando em se jogar embaixo do caminhão para cometer a mesma coisa. Deus, o Pai misericordioso, na sua infinita bondade, vai conceder essa existência quando ele terminar os seus fluidos da vida. Então é necessário que amputasse as pernas e ele continua vivendo. A mulher chorou, a gente choraria também, né? Uma resposta de Emmanuel, o espírito que está no grau de equipe de Jesus, e ela continuou trabalhando em prol das pessoas, o trabalho do Chico. Então, às vezes nós chegamos a questionar, por que meu filho é autista? Por que meu filho tem distúrbio da sexualidade? Por quê? Por quê? Buscamos na essência de Jesus e ama esse filho nas condições que ele esteja. Essa é a mensagem de amor que Jesus passa para a humanidade. Se a gente vê a vida da Teresa de Calcutá, é a mesma coisa, a linguagem é amor. Irmã Dulce, o amor. Divaldo Franco, Raul Teixeira, todos esses baluartes, né, oradores que nós temos aí, e exemplos que nós temos no mundo, né? Francisco de Assis. Então a gente percebe que o uso do livre-arbítrio depende de cada um de nós. Então desperta essa alavanca de saber e valorizar o qual motivo que nós estamos atravessando. Ele perguntou, Kardec também é bem usado, o bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que você tem de fazê-lo. Porque se eu sei a diferença de fazer o bem e o mal, a minha vontade. Se eu estou aprendendo que fazer o bem é melhor, então a opção da minha vontade é fazer o bem. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Quando falo em eu faço a minha vida o que eu quero, nós queremos, eu planto, eu colho, a diferença da responsabilidade. Qualquer situação, se não quitarmos nessa encarnação, em outra encarnação a gente tem que quitar isso aí, porque faz parte da lei de Deus. A lei de ação e reação, causa e efeito. Esse problema do mundo, guerra, tudo que nós estamos vendo, é um efeito, nós não sabemos a causa. Teve uma causa. Às vezes eu me pergunto, por que Hitler mandou eliminar 6 milhões de judeus? É chocante da maneira que foram. Separa o pai e a mãe para cá e pensa chuveiro com gás. Isso me deu uma balançada, mas aí vem uma intuição. É um efeito que me... E a causa, está vendo, é tão necessária a explicação. Tudo na lei de Deus tem motivo. Se nós passamos por alguma situação de preocupação, alguma situação em relação à família, recorremos à prece, recorremos, que eles sabem, a equipe de Jesus, a equipe que atende o clamor do mundo, o melhor remédio para que nós possamos tranquilizar esse desespero que nós estamos atravessando. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa, esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que ele será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessa palavra do Cristo. Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. No meu conceito, os 2 comprimidos ou 3 mais difíceis de ingerir que Jesus deixou, perdoar, ter paciência, vivenciar a fé, trabalhar o livre-arbítrio e fazer caridade. É comum nós ouvirmos orientações de qualquer religião. Você precisa ter paciência, você precisa ter fé. É difícil, nós sabemos disso. Eu perdi a paciência e fiz isso com meu filho, com a minha mulher. Não perdeu porque não tinha paciência. Nós estamos aqui com os defeitos e as qualidades, né? Principalmente para trabalhar. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós estamos passando por reajuste. Uns conseguem suportar com mais facilidade,
outros com mais dificuldade, mas todos somos filhos de Deus e Ele atende todo o grito da humanidade. Estamos quase terminando, gente. Eu ia falar 3 horas, mas ali falou que não podia, né? Só estava dormindo aí. Depois aquele a receita que ela deu do fale que mande que te faz bem, a gente sai com fome. São Paulo, de tal forma, compreendeu. Olha que interessante essa postura de Paulo. Compreendeu essa verdade que ele disse. Isso é de Paulo, não é de Renato Russo, gente. Ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu não tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé, possível até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas 3 virtudes, fé, esperança e caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, porque independe de toda crença particular. Toda religião fala de Jesus, toda religião fala de fé, toda religião fala de amor. Interessante, importante. Mas a minha opinião, que eu disse no começo, eu repito, eu observo a humanidade acomodada e na teoria. Mesmo nas casas espíritas, vamos falar do nosso lado, quando você fala que vem uma pessoa, um orador válido das orientações, alguém vem da paz e cura, tal, enche a casa. Quando fala de estudo, todas as casas são pessoas que buscam. Então, precisa estudar a doutrina para entender o sentido da vida. Tem palestras maravilhosas, interessantes, livros maravilhosos que nos orientam. Mas a gente procura sempre o que cabe a cada um de nós para nós entendermos o melhor que possamos fazer. Né? É o que eu falei, vivenciar a fé, reforma íntima, praticar a caridade, perdoar, né, e ter paciência. E finalizando, eles perguntaram para os espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta simples e curta, veio de Jesus. Cada vez que nós falamos de Jesus, só de imaginar a figura desse espírito, a gente se emociona, porque eu sou o caminho da verdade e da vida. Por mim vocês vão ao Pai. Porque ele entender, porque nós, para entender Deus, é uma grandiosidade enorme. O que é Deus? Né? As montanhas, os rios, os riachos. O Espiritismo não responde. O que é, quando ele perguntou? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ponto. E quando ele responde vida de Jesus, aí Kardec dá a interpretação. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele esteve animado de Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Né? E das ovelhas que meu Pai deixou, nenhuma se perderá. Estarei convosco até no final dos séculos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, a palma para vocês também. Tomar uma aguinha, acho que alguém colocou um fluido aqui para dar força para nós. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. A paciência de vocês para nos ouvir. Nossa gratidão, Kelly. Oportunidade.